Olá, meia hora da Seguridade, Saúde, Previdência e Assistência Social. Estamos aqui mais uma vez no nosso encontro de toda terça às 19h30, dando continuidade à série especial que estamos fazendo sobre a NR36. No programa passado, como você pode ver aí no slide, começamos a falar sobre desde a publicação, que foi no dia 19 de abril de 2013. Só para relembrar que a NR tem aí 16 tópicos e um anexo, e falamos um pouquinho do histórico, de como é que foi constituído então a NR desde 97, quando a CONTAC começou essa luta com seus trabalhadores, e depois a UITA se integrou, outras entidades sindicais também, um movimento parlamentar, o Ministério Público do Trabalho, várias outras organizações se integraram até 2013, aqui a publicação oficial assinada pelo ministro Manuel Dias, que por sinal é um catarinense. O primeiro slide mostrou, que o slide número 4, mostrou que nós tivemos então os tópicos. O primeiro foram os objetivos, o segundo, mobiliários e postos de trabalho, onde a gente falou um pouquinho sobre a biomecânica, estradas e passarelas, manuseio de produtos. E o slide número 5 falou sobre levantamento e transporte de produtos e cargas, recepção e descarga de animais, máquina, equipamentos e ferramentas. Então hoje nós vamos dar sequência ao nosso programa e vamos começar pelo item 9 da ANR, condições ambientais de trabalho. Esse item traz novidades bastante interessantes. Ele vai falar, ele se preocupou em olhar aquele grande ambiente de trabalho onde são processadas as carnes e verificar uma situação de um conforto melhor, inclusive para os trabalhadores e trabalhadoras que seguem laborando todo dia. Muito bem, o que nós temos ali de interessante? Várias questões. Primeira, a qualidade do ar. Existe uma norma do Ministério da Saúde, um pouco vaga, que fala sobre isso e, em geral, não se leva muito isso em consideração. A ANR vai se preocupar com isso. Por quê? Porque muita gente respirando no mesmo lugar, nós podemos ter aí o aumento da concentração de CO2. E isso pode elevar a nossa taxa de CO2 dentro do organismo e dar condições de um cansaço maior, um mal-estar maior. Ora, num ambiente de trabalho onde a gente já tem a fadiga por condições adversas, como a monotonia, o ritmo excessivo, a pressão por metas, ainda vamos ter uma concentração alta de CO2. Isso pode ser um fator que vem a ser adicional aos riscos e, portanto, aí a fadiga. Ora, a ANR estabeleceu inclusive um limite para isso. E há uma maquininha, um medidor que mede essa concentração de uma maneira objetiva e direta. O limite, então, para isso é de 1000 partes por milhão, 1000 ppm, onde nós vamos ter aí essa medição simples e objetiva, e a empresa, se tiver um limite que passe esse 1000 ppm, respeitados alguns condicionantes que estão na NR, que é com relação à concentração externa, mas enfim, se passar esses limites aí, a empresa tem que atuar no sentido de instalar, de verificar como é que vai fazer um sistema de ventilação ou de troca de gases ali, de oxigênio, de retirada do CO2, como é que faz isso de maneira eficiente. Além disso, nós temos também a questão dos agentes químicos. Ora, a NR 36, apelidada de NR dos frigoríficos, logo alguém pensa que se resume à questão da repetitividade, mas tem que lembrar que no frigorífico existem muitos outros riscos também. O frio é um deles, e nós vamos falar um pouquinho. Os gases, e aí os riscos químicos, como a amônia. A amônia é utilizada para resfriação, então ele está no processo de refrigeração
do ambiente, para baixar a temperatura. Por quê? Porque esse produto, que é um produto alimentício, ele tem que ser produzido, embalado, armazenado a baixa temperatura, a uma temperatura que considere aí a manutenção das qualidades do produto, para que quando chega na nossa mesa, a gente possa comer ele um produto saudável. Então nós temos aí uma média de 10, 11, 12 graus de temperatura ambiente do local de trabalho. Mas para manter essa temperatura, o circuito básico que se usa é feito a partir da amônia. E a amônia é um elemento químico que, quando vaza, diferentemente de outros riscos que podem levar a acidentes de trabalho, a doenças ocupacionais, a amônia tem um grande risco de levar à morte. Então a ANR se preocupou com isso e não apenas de se preocupar com o possível vazamento de amônia para os trabalhadores, mas também ambiental. Então, para quem mora no entorno dessa empresa, temos que ter um cuidado especial também. Por isso, a ANR prevê todo um plano de contingência para tratar deste tema da amônia. Além disso, nós temos aí os agentes biológicos, ou seja, os trabalhadores estão tendo no seu objeto de trabalho ali a carne, ou seja, material orgânico, vivo, traz em si, inicia obviamente o processo de abate, onde aí aquele boi, aquele frango é abatido e perde a vida. Entretanto, todos os fluidos corporais ali daquele animal estão ainda presentes, né? E outros possíveis contaminantes. Então, é uma preocupação grande que nós temos que ter, também o risco biológico, e isso está previsto, essa atenção especial está previsto na ANR ainda nesse item 9. Ora, eu falei bastante aqui do conforto térmico e a ANR fala inclusive de que quando este limite for muito temerário ou for abaixo daquilo que o ser humano possa suportar, você deve limitar o tempo de exposição. Então você alterna funções devido a temperaturas muito baixas. Aliás, ali na frente nós vamos falar sobre as pausas, e as pausas vêm nesse sentido também, de tirar a pessoa por um tempo da exposição aos riscos, inclusive do risco do frio, de trabalhar em temperatura ambiente baixa. Uma coisa que nós temos que destacar é as pessoas que querem fazer alguma coisa, atuar junto à saúde dos trabalhadores, têm que ter clareza de quais são os riscos que existem naquele ambiente de trabalho. E aí, além da repetitividade, monotonia, pressão por produção, fatores biomecânicos, essa questão da ergonomia em geral, riscos biológicos, esta questão do risco de exposição excessiva ao frio é uma coisa que nós temos que ter muita atenção. Nós, inclusive, já fizemos uma proposta ao grupo de empresários, quando da discussão da ANR, e citamos isso na reunião ao próprio governo, de que pudéssemos estudar o valor, o número, qual seria a temperatura ideal. Porque temos notícias que em outros países, como na Espanha, no próprio Canadá, se produz a 1 grau acima dessa temperatura que a gente produz aqui. Ora, se isso for possível e sanitariamente confiável, é fundamental que a gente aprofunde esses estudos para que a gente possa intervir nisso, porque 1 grau a mais na temperatura lá de produção não apenas fará um bem tremendo aos trabalhadores, mas como também ao meio ambiente, porque, como eu disse, o trabalho é resfriado a partir da amônia, da circulação de amônia, e se usaria menos amônia para isso. Então fica aqui o toque e a lembrança também, que desde que a produção sanitária possa ser segura, nós podemos então pensar
em estratégias mais eficientes e mais seguras, não apenas para os trabalhadores e para o meio ambiente de maneira geral. Ainda nesse item 9 das condições ambientais, nós temos aqui que, para essa questão do frio, que é uma questão muito importante, a empresa vai ter que disponibilizar sistemas de aquecimentos de mão. Ou seja, uma coisa que os trabalhadores reclamam muito é que essa temperatura não apenas deixa uma condição mais desfavorável no geral, mas como especificamente as mãos ficam muito geladas e fica muito difícil de trabalhar nesta condição. Bom, além disso, em especial essa questão do aquecimento de mãos nos locais de fruição de pausas e eventualmente na porta dos sanitários, tá? Que vai ser os locais onde o trabalhador vai sair para desfrutar as pausas e ali inclusive poder fazer o aquecimento das mãos. E ainda fala também nesse item 9 de condições ambientais do trabalho sobre medidas de ventilação de ar adequadas. Então, a troca dos gases locais, né, os gases naturais que estão presentes, como é que a gente faz isso, como é que melhora especificamente este item, este risco nas condições de trabalho. Aí no slide você está vendo o item 10, que é EPI. Então, o EPI, ele é uma sigla que significa Equipamento de Proteção Individual, e nós temos que ter a clareza que o EPI deve ser usado apenas naqueles casos onde você não puder fazer melhorias que eliminem os riscos. Ou seja, se a gente tiver medidas de engenharia que ao invés de, vamos dizer assim, a questão do frio, né, que possa trabalhar com uma exposição menor ao frio, ao invés de dar equipamentos como luvas, gorros, máscaras, aqueles macacões térmicos, é melhor que se elimine o risco e não que você atue diretamente no trabalhador. Do mesmo jeito, por exemplo, o ruído. O ruído é um exemplo clássico disso. Se você tem ambiente de trabalho onde o ruído é elevado, é alto, então a primeira coisa que se deve fazer não é comprar o protetor auditivo não para os trabalhadores. A primeira coisa que deve se fazer é ir lá na fonte e tentar eliminar o ruído, de modo que você tenha um ambiente de trabalho com menos de 85 decibéis. Nós vamos aqui encerrando este primeiro bloco, lembrando então que este programa tem o apoio da CONTAC, da CUT Nacional e da Regional Latino-Americana dos Trabalhadores da Alimentação. E nós colocamos aí na tela para você ver um slide que tem os sites de acesso, bem como o e-mail contacnr36@gmail.com. Repetindo, contacnr36@gmail.com. Fique aí que nós já voltamos. A CONTAC, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, ligada à CUT, e a Regional Latino-Americana da UITA apresentam o Programa de Treinamento sobre a NR36. Assinada pelo ministro Manuel Dias no dia 18 de abril de 2013 e publicada no Diário Oficial no dia 19 de abril de 2013, a NR tem 16 tópicos e um anexo. A CONTAC está propondo criar o Observatório Nacional de Acompanhamento da Implantação da NR. Para maiores informações, entre no nosso site www.contacbrasil.org ou da UITA, www.rel-uita.org. Também por e-mail, contacnr36@gmail.com. Participe, a luta é de todos nós.
Meia hora da Seguridade, Saúde, Previdência e Assistência Social. Voltamos agora para o segundo bloco desse programa, lembrando que é uma série especial sobre a NR36 que nós estamos gravando. Nosso objetivo é divulgar ao máximo às pessoas esta importante conquista da sociedade brasileira. Segundo dados aí da Contac CUT, nós temos cerca de 800 mil trabalhadores envolvidos na produção de alimentos em frigoríficos e setor de abate de animais. Portanto, esses vão sofrer diretamente o benefício da NR. Logo, é fundamental, então, que a gente vá divulgando, ampliando o conhecimento sobre esses benefícios que desde o dia 18 de abril de 2013, nós temos então a portaria número 555 do Ministério do Trabalho, assinada e já em vigor a partir do dia 19, o dia seguinte, quando foi publicada no Diário Oficial. Esse slide que você está vendo aí agora na tela, mostra que nós falamos então, no primeiro bloco, das condições ambientais de trabalho, e falamos um pouquinho então do EPI, dos EPIs, né, investimentos de trabalho. Vamos seguir agora falando do gerenciamento do risco. Temos que levar em conta o seguinte: na discussão entre governo, empresas e sindicatos e os técnicos que estavam assessorando esse grupo, do qual eu era um deles, eu me lembro que foi muito enfatizada a necessidade de você colocar um item que fizesse a integração de várias gestões técnicas na área de saúde e segurança do trabalho. É até comum você ver a área de medicina do trabalho trabalhando separadamente da área de engenharia do trabalho, assim como aí o técnico de segurança fazendo um outro trabalho qualquer, sem ter grande integração. Ora, a ANR prevê isso, que nesse item 11, gerenciamento de riscos, possa se fazer uma abordagem global da gestão de saúde e segurança no trabalho. E mais do que isso, prevê que as ações sejam integradas. O próximo item, o item 12, que é o PPRA e o PCMSO. Então, você vai ter ali uma questão muito clara, que é o PCMSO se utilizar do instrumental clínico epidemiológico. Muito embora a NR7, que fala sobre PCMSO, já haja a previsão de uso da epidemiologia, agora na NR36 isso vem com mais força, principalmente porque desde 2007 a Previdência já instituiu esse instrumental epidemiológico, o uso disso através do NETEP, o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. Desde 1 de abril de 2007 está vigente no nosso país a alteração da Lei 8.213, que absorve então a mudança da lei, onde a Previdência vai adotar para efeito do nexo causal, ou seja, do nexo entre a doença e o trabalho, a doença incapacitante e o trabalho, a epidemiologia. E agora a NR36, então, absorve isso com mais força. Numa discussão que estávamos presentes junto ao Ministério Público do Trabalho, estávamos, por exemplo, fazendo alguns exercícios mentais de como é que isso poderia ser operacionalizado na prática, e uma coisa muito importante, por exemplo, é que os médicos de empresas, os setores de saúde das empresas, absorvam, inclusive no PCMSO, a prática de trabalhar os atestados de curto afastamento, menores de 5 dias, de 15 dias, aliás, aqueles que não vão para a Previdência, porque como nós sabemos, a partir do 16º dia, a pessoa já estará a cargo da Previdência Social depois da avaliação médico-pericial. Trabalhar então esses afastamentos curtos é um dado extremamente rico para trabalhar a prevenção, porque
a pessoa não adoece imediatamente e já vai para a previdência para afastamentos longos. A pessoa começa a adoecer em períodos pequenos. E nesses períodos pequenos nós temos inclusive a possibilidade não apenas de curar as pessoas, porque ali nós temos a instalação bem incipiente de doenças, mas nós temos a possibilidade de curar os ambientes de trabalho, porque esses atestados vão mostrar do que as pessoas estão adoecendo e em que setores da empresa. Então vejam que a ANR traz essa possibilidade, né, de se trabalhar questões como essa e integrar o PCMSO ao PPRA, como você vê aí no slide 12. Inclusive traz um conceito que é não apenas a vigilância ativa, ou seja, depois que provocados, nós temos que ir lá e ver o que está acontecendo, mas a própria vigilância passiva, ou seja, a partir de dados como este que eu disse, do conjunto de adoecimentos de curta duração, o médico da empresa já pode acender um sinal amarelo, uma sinalização ao setor de segurança do trabalho para que possa então verificar, analisar o que está acontecendo. No item 13, nós vamos ver aí a questão da organização temporal do trabalho. E aí nós chegamos inclusive no coração da ANR, onde nós vamos ter, como você pode ver aí no slide, nós vamos ter uma sequência que vai falar de várias questões relacionadas à ergonomia, né? O item 13, o item 14, mas esse item 13, ele vai falar de uma coisa em especial, as pausas. As pausas, nós tivemos aí uma vitória tremenda no estabelecimento das pausas, porque a partir de agora, para as jornadas de 6 horas, nós vamos ter até 6 horas e 20, nós vamos ter pausas de 20 minutos. Para a jornada de 7 horas e 20, nós vamos ter pausas de 45 minutos. E para as jornadas até 8 horas e 48 minutos, que são aquelas jornadas de 5 dias por semana, para dar conta das 44 horas semanais, nós vamos ter pausa de 60 minutos. Então, isso é muito importante, isso é uma vitória tremenda que o movimento organizado de trabalhadores que lutam em defesa da saúde e segurança no trabalho conseguiu, porque vejam, a jornada mais comum é de 8h48, então trabalhada agora vão ser 7h48 e além disso a própria empresa pode prever outras atividades nesses 7h48 que vai diminuir um pouco mais ainda a exposição ao risco nos ambientes de trabalho. Isso não vale já imediatamente. A implementação disso é escalonada ao longo do tempo. Além do que, existem algumas questões, alguns critérios que estão previstos na ANR para que se implemente da maneira mais adequada possível. É claro que eu estou nesses programas falando de uma maneira bem geral e até superficial, porque, como eu disse anteriormente, nós acreditamos que no mínimo nós precisaríamos aí de um treinamento de 16 horas para discutir então a ANR com bastante propriedade. No slide você vê o próximo item aí, que é a organização das atividades, que vai falar então da questão aí da ergonomia de um modo mais amplo, mas em especial de como é que se organiza e se definem as tarefas. Nós temos que ter a clareza e colocar isso em debate no Brasil, que quem define as metas para quem está lá na produção são pessoas que estão extremamente distantes da realidade da produção. E olhem, é frequente que sejam estabelecidas metas que vão além do limite humano. Nós não podemos concordar com isso.
porque isso vai adoecer as pessoas. Nós temos que ter a clareza que a meta não é nenhum poder absoluto que a empresa define e as pessoas cumprem. Toda vez que a meta extrapolar os limites humanos, os dirigentes sindicais, os grupos organizados, têm que colocar para as empresas que isso não pode ocorrer. Inclusive pelo seguinte, porque metas acima do limite humano vão adoecer as pessoas. E ao adoecer as pessoas, quem vai arcar com isso, em primeiro lugar, é o próprio trabalhador, que vai ter um prejuízo tremendo, uma pessoa sadia e saudável, que então vai precisar se afastar junto ao INSS, a sua família, que deixa de ter uma pessoa presente, feliz e que está sempre pronta para ajudar, mas aí vai começar a ter uma pessoa doente e que não tem, deixa de ter aquela disposição completa para ajudar a família e a sociedade em geral, porque quem arca com esses custos, então, do afastamento é o povo brasileiro. Por isso tem que ficar claro que metas acima do limite nós não podemos concordar, não devemos aceitar. As metas podem até existir, mas dentro do limite. Encerrando o nosso programa, vocês veem aí que nós temos o item 15, conforme o slide, análise ergonômica do trabalho, que vai falar então sobre laudo ergonômico e informações e treinamentos em segurança e saúde do trabalhador, que vai falar então da questão aí dos treinamentos e dos cursos, não é? E finaliza a ANR com um glossário que vai falar sobre termos especiais. Para finalizar, nós vamos colocar aí na tela, você está vendo o último slide que fala sobre os contatos. Você pode acessar maiores informações através do www.contacbrasil.org, que é a da Contac CUT, o www.hel-uita.org e também, se quiser, nós temos um e-mail especial que é o contacnr36@gmail.com. Assim, nós encerramos mais um programa dessa série especial sobre a NR36 e lembrando que toda terça-feira, às 19h30, nós temos um encontro aqui. Até a próxima!